Em relação a esta ardência, como lhe disse, o inalador pode entrar em contacto com a superfície do seu olho e, por essa razão, dá-lhe irritação. A pomada também pode entrar na superfície do olho e dar-lhe essa irritação, mas se você tiver os cuidados para nada desta medicação entrar em contacto com o seu olho, não vejo razão para ter este ardor, a não ser... Que idade é que a senhora tem? Tenho 64. 64 anos. E quando é que começou a ter esta ardência nos olhos? E este lacrimejo? Já há bastante tempo. Olha, muitas vezes, especialmente as senhoras, a partir de determinada idade, como sabe, entram no período da menopausa. E... Eu já entrei em 45. Pronto. E, portanto, 45 foi uma estrepenia. Pronto, e há várias alterações hormonais que se dão no seu corpo, e essas alterações hormonais fazem com que várias zonas do seu corpo alterem a lubrificação, a pele fica mais seca, a boca fica mais seca e a superfície do olho também fica mais seca. Sim. E, portanto, quando uma pessoa da sua idade, muitas vezes se dirige a nós, com estas queixas de ardência, lacrimejo, picadelas, muitas vezes... Um ardor. Isso. Muitas vezes isso está apenas relacionado com a falta de lubrificação ocular. E por isso nós receitamos um lubrificante ocular para que a senhora vá colocando várias vezes por dia para diminuir as suas queixas. Está bem? Portanto, tenha cuidado com o inalador, tenha cuidado com a pomada para não entrar em contacto com o seu olho e acho que deveria colocar um lubrificante ocular nos seus olhos várias vezes por dia para diminuir as suas queixas. Está bem, Lourdes? Isso o meu médico de família pode-me resolver? Sim. Está bem. Sem problema. Lourdes. Cuidado com a psoríase, está bem? Está bem, obrigada. Obrigada pela sua participação, Lourdes Moreira, as melhoras para si. Seguimos em frente com outra telespectadora, a Ana Rita, que nos telefona de Lisboa. Muito boa tarde, Ana. Boa tarde, Carla. Bem-vinda. Boa tarde, doutora. Muito obrigada. Olha, posso pôr duas questões? Sim, diga, se faz favor. Doutor, olha, eu estou na menopausa, realmente também sinto a vista seca. Queria lhe perguntar se as gotas lubrificantes Sistance Ultra se são boas, quantas gotas posso pôr por dia e se posso fazer um uso continuado. Isto é a primeira questão. A segunda, eu estou com uma depressão e o médico receitou-me um antidepressivo em que a substância ativa é o venlafaxina. Eu leio aqui na bula, se tem problemas de visão, nomeadamente tensão intraocular ou glaucoma de ângulo fechado, para ter cuidado. Eu não sei se alguma vez tive a tensão ocular alta e não sei o que é de fazer. Muito bem. Em relação à primeira pergunta, o Systane Ultra, existem muitas marcas de lubrificantes oculares. Eu penso 40 e tal marcas no mercado. Elas, umas são diferentes, outras lubrificam mais, os princípios ativos são diferentes, mas o Systane Ultra serve perfeitamente desde... Há melhores? Depende um bocadinho, esta gota é boa, mas depende um bocadinho, muitas vezes, como sabe, estas gotas têm um conservante, têm outros princípios ativos, excipientes, e a pessoa pode não tolerar muito bem. Se você, ao colocar as gotas, se sente bem, pode usar. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa diz que faz muito pouco efeito. Porquê? Porque colocam poucas vezes por dia. Eu gostava de lhe chamar a atenção que nós produzimos cerca de 0,3 mililitros de lágrima por minuto. Isto significa que nós estamos sempre a produzir uma gotinha de lágrima por minuto. Ora, às vezes as pessoas não estão motivadas para pôr as gotas e dizem assim, bem, eu se puser de manhã e à noite isto chega-me. Não é verdade. Temos que pôr várias vezes por dia, sempre que os olhos pedirem, devemos colocar. E pode ser continuado, porque esta gota não faz mais do que lubrificar a superfície do olho. Portanto, em termos de princípio ativo, não a vai prejudicar se estiver a pôr 5, 6 vezes por dia, 7 vezes por dia, o que for. Se a senhora ainda por cima estiver algum tempo a ver televisão, ao computador, a ler, a conduzir, tudo isso faz com que você esteja a piscar menos os olhos e o olho tem tendência a secar, a passar a ferro, por exemplo, o vapor do ferro, ou a cozinhar, o vapor dos tachos. Tudo isso faz com que a lágrima seque. Portanto, vai haver alturas do dia em que você necessita de colocar com mais frequência, outras alturas do dia que se calhar não tem queixas e não põe. Por isso, o que é que eu costumo dizer? Ponha o lubrificante ocular em SOS. Quando tem queixas, lubrifica. Quando não tem queixas, não lubrifica. E assim pode pôr as vezes que quiser e de uma forma continuada e não há problema nenhum. Se sente bem com estas, depois faça favor de as colocar que não tem problema nenhum. Em relação à depressão, todos os antidepressivos, ainda por cima, de uma maneira geral, provocam diminuição da produção de lágrima. Portanto, mais um fator
para que o seu olho seque. Em relação ao glaucoma, nós temos sempre que fazer vários exames, nomeadamente a observação do fundo ocular e a medição da tensão ocular. Se você for a uma óptica, às vezes as pessoas vão às ópticas e fazem a medição através de um tonómetro, que é o aparelho que mede a tensão intraocular, de sopro, porque é um método de não contacto. Acontece que a máquina faz 3 sopros muito rápidos e a pessoa defende-se e aperta o olho. E aí já estamos a hipervalorizar uma tensão, a tensão vai subir no olho, obrigatoriamente, e a pessoa fica um bocado assustada porque tem 20 e tal de tensão e na realidade não a tem. Portanto, o que eu aconselhava era ir a um oftalmologista e fazer um rastreio. Medir a tensão intraocular, medir a espessura da córnea, que é fundamental para saber se estamos a avaliar corretamente a tensão ocular ou não, ser observada a nível do fundo ocular e, se você de facto tiver as tensões altas, então aí temos que substituir este antidepressivo por outro, porque nem todos os antidepressivos vão dar a tensão alta. É claro que nas bulas dos medicamentos basta haver uma pessoa no mundo que tenha tido um episódio desses associado a este medicamento que automaticamente vão pôr lá na bula. Mas às vezes isso assusta um bocadinho, não é? Portanto, não é tão frequente como está a pensar. De qualquer das formas, era importante ir a um oftalmologista, fazer um rastreio, medir a tensão intraocular, a espessura da córnea, a observação do fundo do olho, e se de facto tiver a tensão demasiado alta, modificar este antidepressivo para outro princípio ativo. Doutor, eu digo isto porque eu conheço alguns antidepressivos e nunca vi que eu me lembre de ler na bula isto do glaucoma, da tensão ultraocular. Por isso é que lhe falo aqui desta substância venlafaxina. Exatamente, lá está. Imagine que essa substância, houve 2 ou 3 casos reportados no mundo que tiveram glaucoma, tiveram que pôr na bula imediatamente. Enquanto que nos outros casos, se de facto nunca houve nada associado ao glaucoma, não houve um único episódio, até pode ter havido, mas não está documentado, a pessoa não se queixou, ou o colega que viu não o documentou, não relatou, então não aparece na bula. Percebe? Está bem, Ana? Então aconselho ir primeiro a um oftalmologista antes de tomar esta substância, não é? Não, eu aconselhava a continuar com o antidepressivo. Não, ainda não comecei. Ainda não começou. Está bem, mas... eu leio sempre as bulas, por ver... Faz muito bem. Eu aconselhava a falar com o colega que lhe receitou o antidepressivo. Telefonei hoje, estou à espera que ele me ligue, eu não falei com ele. Porque, no seu caso específico, pode este princípio ativo estar indicado e não outro qualquer. E, portanto, se o colega insistir que tem que ser este, especificamente, então aí a senhora começava a tomar o antidepressivo e depois aconselhava a ir a um oftalmologista. Se o colega achar que, pronto, então vamos mudar para outro antidepressivo que não está relatado nenhum efeito secundário deste tipo, pois então ele muda-lhe para outro antidepressivo, está bem? Ana, espero que tenha ficado esclarecida. Ana, muito obrigada pela sua participação no consultório. Vamos seguir em frente e dar agora a vez à Margarida Loureiro, que nos telefona de Matosinhos. Boa tarde, Margarida, bem-vinda. Boa tarde, menina, boa tarde. Olá. Muitos parabéns pelo vosso programa, que é maravilhoso para elucidar as pessoas. Muito obrigada. Venham daí as suas dúvidas. É o seguinte, eu queria pedir ao seu doutor, é que me apareceu um problema na vista já em março e eu descansei um bocadinho. Comecei a perder a visão da vista esquerda e a ver cada vez mal. E então na outra semana foi uma consulta ao médico particular, porque o hospital nunca mais deu resposta. E eu fui ao hospital particular, fui ao médico particular, e então o médico disse-me que eu tenho sangue dentro das vistas derivado do colesterol, rebentar os vasos. E que corro o risco de ficar cega. E o seguinte, o seu doutor, a senhora doutora na carta pôs DMI. Não sei o que quer dizer isto, mas era para perguntar ao seu doutor se isto é grave ou não.